Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Professor Vinícius na área, e nessa aula aqui nós vamos falar sobre produtos notáveis, tá certo? Vamos lá galera, sem enrolação, vamos aqui direto para o nosso produto notável, para o nosso cálculo, tá certo? Vinícius, o que é um produto notável? Galera, geralmente esse conteúdo aqui você estuda quando você está no 8º ano do ensino fundamental e você está trabalhando conteúdo relacionado a polinômios, tá certo? Que aí você vai aprender as 4 operações com os polinômios e aprender a multiplicação e divisão, certo? Após você aprender a multiplicação e a divisão com polinômios, geralmente você entra nesse parte do cálculo que está relacionado a produtos notáveis, tá certo? E por que, Vinícius? Geralmente é depois de multiplicação. Só para manter uma ordem de pensamento sobre as operações, tá? Primeiro a gente sempre aprende adição, subtração, multiplicação e divisão. A próxima propriedade, a próxima operação, quer dizer, que trabalha-se com os polinômios, ou com um número também, geralmente é assim que funciona. É a operação da potenciação, tá certo? Então, produtos notáveis vai estar relacionado à potenciação de polinômios, tá certo? Nesse caso aqui, para ser específico, quando você trabalha produtos notáveis, você aprende pelo menos 3 casos básicos. E nesse vídeo eu vou trabalhar com você esses 3 casos, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro caso, que recebe o nome o quadrado da soma de 2 termos. Ou seja, é quando você tem 2 termos sendo somados e essa soma, galera, está elevada ao quadrado, tá certo? Vamos lá. Quando você vai resolver isso aqui, você tem pelo menos 2 caminhos possíveis. Quais seriam os 2 caminhos possíveis? Ou você pode usar uma regra, tá certo? Como seria essa regra? Vamos lá. Pega aqui comigo essa regra. Quando você vai resolver um produto notável, qual é a regra que você pode aplicar? Você pode aplicar a seguinte regra. O quadrado do primeiro, tá certo? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá certo? Sempre que você for resolver um produto notável, a sua primeira possibilidade é essa. É você resolver um produto notável aplicando essa regrinha aqui, tá certo? Essa regrinha aqui, geralmente, pessoal, você precisa memorizar. Se você memorizar, galera, isso aqui vai facilitar muito sua vida, porque você vai agilizar alguns cálculos, tá certo? Por exemplo, tá aqui, ó, x mais 3 elevado ao quadrado. Perceba que isso aqui é um produto notável, né? Só que aqui eu estou usando o x no lugar do A e o 3 no lugar do B, tá certo? Nesse caso, o x é o primeiro e 3 é o segundo. E aí eu teria quem? Vamos lá, resolvendo isso aqui pela regra. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, tá? Então perceba que daqui para cá eu fiz a mesma coisa. Peguei o primeiro e elevei o quadrado, depois coloquei a soma de 2 vezes o primeiro vezes o segundo, depois peguei o segundo e elevei o quadrado. Vinícius, eu faço o que aqui agora? Agora é só resolver, galera. No caso, x ao quadrado não tem o que fazer, só repete, tá certo? Mais 2 vezes x vezes 3, vamos lá, 2 vezes 3, 6. Repete o x, fica 6x. E nesse caso, 3 elevado a 2 dá exatamente o quê? 9, tá certo? Então tá aqui o resultado desse produto notável em questão, viu, galerinha? Vinícius, só isso? Só isso. Vinícius, eu tenho um problema sério. Eu não consigo decorar regra. Eu sou horrível para isso. Teria outra forma de eu fazer esse mesmo cálculo, mas sem necessariamente aplicar essa regra? Teria, galera, não tenha medo. Esse bonitão aqui vai ajudar você agora, tá? Qual é a outra forma que a gente teria de resolver isso aqui, galera? Vamos lá. Primeiro, repare-se que isso aqui é uma potenciação, tá? Você tem uma base, que nesse caso a base é x mais 5 e está elevado ao expoente 2. Galera, qual é a regra básica de potenciação? A base repete o tanto de vezes que o expoente manda. E sempre como uma multiplicação, certo? Nesse caso aqui, perceba que a base é x mais 5 e o expoente é 2. Então o que é que eu faria? Eu repetiria essa base 2 vezes, então eu teria x mais 5 vezes x mais 5, tá certo? Aqui, pessoal, nós não vamos aplicar a regra, aqui nós estamos resolvendo de fato o cálculo, tá certo? Não que aqui não esteja resolvido, tá resolvido, só que aqui a gente resolveu aplicando essa regrinha, tá certo? Então aqui o que a gente faria, Vinícius, agora? O famoso chuveirinho. Perceba que eu tenho 2 termos multiplicando 2 termos. Então eu vou pegar o primeiro e vou multiplicar os dois, x vezes x e x vezes 5. X vezes x dá x ao quadrado. Como aqui tudo é mais, o jogo de sinal sempre vai ser positivo, né, pessoal? Então, repete o mais. X vezes 5, 5x. Perceba que eu já multipliquei os dois por x. Agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar os dois por 5. Nesse caso, quem eu teria? Mais com mais dá mais. 5 vezes x, 5x. Mais com mais dá mais. 5 vezes 5, 25.
Vinícius, o que é que eu precisaria fazer agora? Só simplificar, galera. Perceba que aqui no centro, ó, nós temos dois termos que são iguais. E 5x mais 5x é exatamente quanto? É exatamente 10x, tá certo? Repare que por esse caminho aqui, você resolveu o seu produto notável, mas sem necessariamente decorar uma regra específica, tá certo? Vinícius, qual dos dois o senhor orienta? Vamos lá. Se você tem facilidade para decorar a regra, vai por esse caminho aqui porque fica mais rápido o seu cálculo, tá certo? Mas se você tem dificuldade de decorar a regra, galera, pratica esse cálculo até você ficar craque, tá bom? Por quê? Não importa depois disso qual é o caso, sempre a forma de resolver sempre vai ser a mesma, tá certo? Nesse caso aqui, ó, se você ver, tá realmente como a regra, ó. O quadrado do primeiro mais 2 vezes x vezes 5, 10x, mais o quadrado do segundo, que é exatamente 25, tá certo? Então esse é o primeiro caso, o quadrado da soma de dois termos. O segundo caso, galera, ele é muito parecido com o primeiro. Só que aqui, ó, no segundo caso, eu não vou trabalhar a soma de dois termos. No segundo caso é o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, nesse segundo caso aqui, ó, a única coisa que muda é que aqui, em vez de ser um mais, agora é o quê? Agora é o menos, tá bom? E assim como no primeiro caso, aqui nós também temos uma regra. E é muito parecida, galera. Na verdade, só muda um sinal, tá bom? Como seria a regra aqui, Vinícius? O quadrado do primeiro, como aqui é um sinal de menos, então esse segundo aqui ele é negativo, tá? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então perceba que se você optar por decorar a regra, o primeiro e o segundo casos são muito parecidos, só muda esse sinal aqui, que no segundo obrigatoriamente é um menos, tá bom? Então se a gente fosse usar essa regra para resolver esse produto notável aqui, como é que nós faríamos? Vamos lá. Usando a regra, lembrando que x é o primeiro e 2 é o segundo, tá? Para usar a regra. Vamos lá. Quadrado do primeiro, então x elevado ao quadrado. Como é menos, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado de quem? O quadrado do segundo, tá bom? A partir daqui, pessoal, é só fazer o quê? É só resolver. Então eu teria x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2, menos 4x, mais 2 elevado a 2, 4. E esse seria o nosso resultado, tá bom? Vinícius, aqui não era para ser um menos também, não? Não, galera. Aqui é um mais realmente, tá bom? Tanto pela regra, como se você for calcular, tá bom? Por exemplo, vamos desenvolver o cálculo desse aqui. Se está elevado a 2, é porque a base repete quanto aqui? Eu teria 2x menos 3 vezes 2x menos 3. Faço o que agora, Vinícius? Aplica o chuveirinho. Vamos lá. 2x vezes 2x. 2 vezes 2 dá 4. X vezes x, x ao quadrado. Lembre-se que quando você multiplica monômio por monômio, é coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, tá bom? Nesse caso agora, o 2x vai multiplicar o menos 3. Ó, 2x é positivo, 3 é negativo. Mais com menos, menos. Deixa eu só ajeitar esse menos aqui. Menos. 2x vezes 3, quanto é 2 vezes 3? 6x, certo? Já multipliquei os 2 por 2x, agora vou multiplicar por quem, galera? Por menos 3. Então vamos lá. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 2x, 6x. Menos 3 vezes menos 3, ó. Menos vezes menos, mais. Então repare que realmente aqui no final, o resultado vai ser de quê? O resultado vai ser de mais, tá bom? 3 vezes 3, 9. Assim como no primeiro caso, aqui, ó, você tem dois elementos semelhantes. Você vai fazer o quê? Você vai somar. Nesse caso, repete o 4x ao quadrado. Menos 6x com menos 6x dá menos 12x. E repete o 9. Chegamos assim ao resultado do nosso produto notável, tá certo? Então repare que primeiro caso e segundo caso são muito semelhantes, até na forma de resolver. De modo geral, o que é que muda? Que no segundo caso, ó, o segundo termo aqui do resultado tem que ser negativo, tá bom? Só muda isso, beleza? E o último e terceiro caso é como se fosse uma mistura dos dois, tá bom? Agora tem que ter um pouquinho de atenção, porque a forma quando você for calcular é a mesma, só que a regra é bem diferentona, tá bom? Vamos lá. O produto agora dá soma pela diferença de dois termos. Uma coisa importante, pela propriedade, o caso, sempre vem primeiro o mais e o menos, tá? Mas na hora de calcular, pessoal, tanto faz. Se primeiro vir a soma ou vir a diferença. A ordem aí não vai alterar em nada o resultado, beleza? Vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui, Vinícius? Como seria a regra para eu resolver isso aqui? Para você resolver isso aí, a nossa regra seria o seguinte.
o quadrado do primeiro, tá? O quadrado do primeiro menos o quadrado, deixa eu pegar aqui o meu paninho, deixa eu apagar, menos o quadrado do segundo, tá bom? Vinícius, não tá faltando nada aí não? Não está faltando nada, galera. Quando você tem a soma pela diferença ou vice-versa, a regra é só essa. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Quando eu for calcular aqui embaixo, você vai entender melhor por quê. Mas, antemão, a regra é essa. Só pegar o primeiro e levar ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, você tem um produto da soma de dois termos pela diferença dos dois termos, tá bom? Uma coisa importante aqui, pessoal, é que esses termos aqui, ó, tem que ser o mesmo nos dois, tá? Se aqui é x mais 5, aqui tem que ser x menos 5, tá bom? Ou seja, não pode mudar os números, tá bom? Nesse caso aqui, aplicando a regra, o que eu teria? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que é que eu faço agora, Vinícius? É só resolver. Nesse caso, x ao quadrado é só repetir, 5 ao quadrado, 25, tá certo? Ou seja, esse aqui seria o nosso resultado. Quando tem um produto da soma pela diferença, pessoal, o resultado só vai ter dois termos mesmo, tá bom? Por quê, Vinícius? Vamos resolver esse terceiro caso aqui, sem ser pela regra, usando o chuveirinho, tá bom? Ó, usando o chuveirinho aqui, nós teríamos o quê? Vamos lá. 2x vezes 2x. 2x vezes 2x, eu tenho 4x ao quadrado. Agora, 2x vezes 3, eu teria o quê? Como esse é positivo e esse é positivo, eu teria mais 6x, certo? Agora eu vou multiplicar por menos 3. Menos vezes mais dá menos. 3 vezes 2, 6x. Para finalizar, menos vezes mais, menos. 3 vezes 3, 9. De novo, para terminar essa continha, é só eu somar os termos semelhantes. E se você for reparar aqui no centro, ó, quem eu vou ter aqui no meio dessa continha? Eu vou ter 6x menos 6x. Pessoal, quando eu tenho uma coisa e subtraio ela mesma, o resultado sempre é zero. Ou seja, esse camarada cancela com esse. E aí sobra quem, Vinícius? Sobra 4x ao quadrado menos 9. E ou seja, esse aí seria o nosso resultado, tá certo? E é isso, galera. Tá aí, ó, um quadro mostrando para vocês os 3 principais casos de produtos notáveis, tá? Não são só esses são apenas os 3 principais, os que realmente têm aparecido mais, até nos livros didáticos, em exercícios do Enem, do ensino médio, tá bom? Primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Dá uma olhada aí, ó. Você vai observar que os 3 casos são muito parecidos, tá bom? Do primeiro caso para o segundo só muda o sinal, que ali vai ficar mais no segundo termo e aqui vai ficar menos. E no terceiro caso ele é bem diferentão. Você sempre vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá certo? Vinícius, é bom eu saber isso aqui só para trabalhar produtos notáveis soltos no ensino fundamental ou ensino médio? Não, galera. Geralmente esses cálculos eles aparecem muito no 9º ano, no 1º ano, segundo ano do ensino médio. Ou seja, depois que você vê ele uma vez, ele aparece toda hora. Não só na disciplina de álgebra, em álgebra, geometria, matemática, tá bom? Ou seja, é um conteúdo que é muito importante você saber, porque ele vai aparecer em outros conteúdos, como por exemplo, equação do segundo grau. Muitas vezes, para você encontrar uma equação do segundo grau, você precisa desenvolver um produto notável. Então, esse conhecimento prévio, ele é muito importante, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo desse vídeo. Quem chegou até aqui, se puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Deixe seu like também, porque isso contribui com que esse vídeo chegue a outros estudantes que talvez tenham dificuldade e com a minha forma de falar, tenha mais facilidade em aprender, tá certo? Pois é isso, obrigado por você ter ficado até aqui, até a próxima, fui!